sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Nas Quintas dela, e este que é um espaço onde eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas que de alguma forma estão ligadas ao setor agrícola, temas como a ecologia, o ambiente, a sustentabilidade e, portanto, dada a pertinência desses temas, é sempre importante criar um espaço onde possamos partilhar e discutir estes assuntos de uma forma informal, quase como se estivéssemos num café a conversar com os nossos amigos. E, portanto, é esse o meu objetivo com estas conversas. Hoje nós vamos falar sobre biodiversidade, agroecologia, serviços dos ecossistemas e sobre como tudo isto pode e deve fazer parte das decisões das empresas, das explorações agrícolas e dos próprios territórios. O meu convidado é o Nuno Oliveira, ecólogo, consultor, CEO da NBI e uma das pessoas que melhor sabe traduzir a linguagem da natureza para o mundo da estratégia. Bem-vindo, Nuno. Obrigada por teres aqui aceito o meu convite. Nós que já temos vindo a falar virtualmente já há algum tempo e agora surgiu aqui a oportunidade Tudo a seu tempo. de conversarmos e tu que és o CEO da NBI, uma empresa que eu sigo frequentemente, até mais no LinkedIn, e tenho visto o vosso trabalho. É muito importante e acho que falarmos sobre este tema da biodiversidade que está na ordem do dia e tu com a tua empresa e com, no fundo, os teus trabalhos acabas muito por falar sobre isso. Portanto, eu gostava que começasses por te apresentar. Falasse aqui um bocado sobre tu, como é que isto tudo começou, como é que surgiu aqui o teu interesse sobre estes temas que abordas hoje em dia na tua atividade profissional, se sempre quiseste seguir este caminho ou se ao longo do teu percurso tiveste outras oportunidades, outros trabalhos, no fundo contar aqui um pouco a tua história. Ok, obrigado. Olha, é um prazer estar aqui também e também tenho seguido o trabalho que tens desenvolvido e acho que é extremamente relevante simplificar a ciência em modos práticos e as pessoas perceberem que negar a ciência é também negar o progresso. Portanto, acho que é uma mensagem extremamente positiva nos dias de hoje e também já agora dá imenso jeito de saber alguma coisa da agricultura básica, nem que seja para a gente em caso de crise ter qualquer coisa para fazer uma sopinha e em caso de não crise ter qualquer coisa realmente para podermos progredir e dar um uso interessante ao nosso território. E se há alguma atividade que é completamente compatível com a conservação da natureza, pelo contrário, até é estimulante para a conservação da natureza, no nosso contexto, é precisamente a agricultura. Nós, na NBI, temos feito algum trabalho nesse sentido, de tentar puxar mais o tema para a gestão de ecossistemas. Vemos o agricultor como um gestor de ecossistemas, porque as pessoas não gerem só o campo agrícola, gerem também envolvente, o Uma série de riacho. recursos. Exatamente. Portanto, é como um todo. E se há alguém que protege de facto os polinizadores, é giro ter uns canteiros como as flores, mas quem realmente pode fazer um trabalho pelos polinizadores e pelos inimigos naturais é quem faz agricultura. Então, sobre mim, eu sou o Nuno, tenho 50 anos mais uns quantos dias, que já entretanto já passaram, e sempre quis ser biólogo, por pancada. Porquê? Porque parece que, segundo reza a história, eu devia ter uns 4, 5 anos, quando estava a comer a sopa e a minha mãe tinha lá um livro que eu gostava muito, que era A Vida na Terra, do David Attenborough, e eu estava a ver aquilo e estava fascinado com aquelas imagens Com daqueles 5 animais, anos. das plantas, daquilo tudo. E às vezes a minha mãe disse uma coisa que me marcou um bocado, que foi, apareceu um animal e ela disse, olha, este já foi. Eu, já foi para onde? Já foi, já morreu, já, mas há outros. Não, estes estão extintos, não existem mais destes. Eu, estranho. Olha, esta área aqui, estás a ver, esta floresta também está a desaparecer, qualquer dia já não há. Começou-me a dizer aquilo mais uma série de áreas, e aquilo fez-me confusão. Eu perguntei, mas eu quero ver isto, eu quero saber onde é que estas coisas existem, eu quero ir a estes sítios do mundo visitar estas florestas e ver estes animais. Como é que se chamam as pessoas que protegem estes animais e estas florestas? E ela disse qualquer coisa como, acho que são os biólogos. Eu, é isso, quero ser biólogo. Eu não posso deixar que estas coisas desapareçam. Portanto, eu saltei aquela fase toda do quero ser polícia, bombeiro, astronauta, diretamente para ser biólogo. Para mim era um herói como o polícia, bombeiro e o astronauta. Então tu desde cedo já sempre soubeste o que querias ser. Saber é um desafio. Porque, por Mas tinha uma exemplo, ideia, claro, sim, sim. eu nunca imaginei que seria agrónoma. Eu sempre disse que queria ser médica e tudo mais, e sou filha de agricultores. Só Sim. depois, muito mais tarde, é que eu comecei a ponderar o campo da agronomia, do ambiente. Portanto, no teu foi natural. Sim, foi uma história que para mim foi tão natural que só anos mais tarde é que eu percebi o que é que foi este percurso. Então sempre tive aquela ideia de querer ser biólogo, mas não queria ser um biólogo simplesmente só para dizer que fui ver os animais, ou que fui ver as plantas, ou que fui ver as florestas.
Queria ser alguém que tentava sensibilizar dizer aos outros e sensibilizar os outros que se isto é importante para mim, também tem que ser importante para as outras pessoas. É uma questão mesmo de conseguir atribuir um valor que, pelos vistos, as outras pessoas não reconheciam, porque se destruíam ou se permitiam que isso fosse destruído, faltava aqui qualquer coisa nesta narrativa. Então os anos foram avançando e eventualmente chega à universidade, entrei em Biologia em Lisboa, já agora sou de Lisboa, como se deve notar, não é? Mas ainda por cima daquela coisa de quase segunda geração, portanto tenho mesmo sangue alfacinha. E aquilo que eu notava era que quando entrei na faculdade havia muito este drive, esta inclinação para as pessoas serem empurradas para a investigação. Fazer o paper é que era interessante e publicar resultados. Publicar. Era publish or perish, quer dizer qualquer coisa como publica ou faleces, já foste, não é? E eu fiz assim confusão, porque entretanto eu fui para doutoramento e comecei a fazer um trabalho também nesta ideia de que publicar era importante ou que investigar era importante, mas faltava uma componente prática. E a minha sorte foi que antes de fazer o doutoramento, ou seja, o meu trabalho de fim de curso em 97, 98, já lá vai algum tempo, enquanto que os meus colegas quiseram maioritariamente ou quase todos ficar na universidade, na faculdade, trabalhar com um professor qualquer a fazer investigação sobre o que fosse. Eu gostava muito de insetos, tinha essa pancada dos insetos, achava aquilo fascinante, de abelhas e vespas silvestres e aqueles todos estranhos, e estava absolutamente fascinado. E às tantas fui perguntar ao meu professor de entomologia o que é que eu posso fazer de prático. Ele disse, parece que há uma professora que está em Évora, que é a professora Carola, que está a trabalhar com vinhas. Epá, isso parece muito giro, trabalhar com vinhas. Deve ser engraçado. Já. Então, tem uma aplicabilidade prática. Depois aquilo dá vinho. As vinhas tem essa vantagem. Parece uma coisa que vale a pena explorar. Então acabei por ir parar a Évora a trabalhar na Herdade do Esporão. Na altura, fazer o trabalho de fim de curso na Herdade do Esporão. Uma marca incontornável. Sim, agora imagina, 97, 98, eu chego lá, à Herdade do Esporão, né? Mochilinha às costas, com um ar um bocadinho mais fresco que aquele que tenho hoje, e olha para aquilo, absolutamente fantástico, mas na altura vias que todo o chão estava trabalhado, não havia uma ervinha, e cheirava a enxofre daqueles tratamentos mais agressivos que se fazia, e sei lá mais o quê. E a primeira coisa que me dizem, falei com uma pessoa espetacular chamada José Roquete. O Dr. Roquete é uma pessoa extremamente inspiradora e que tem muito, muito para ensinar, aprendi imenso com ele. E as palavras dele foram qualquer coisa como, está a ver isto aqui? Está tudo cheio de veneno. Então a gente um dia quer deixar de ter veneno aqui nas vinhas. E eu, meu Deus, para já assustador, está tudo cheio de veneno. E depois, como é que isso se faz? Então comecei a fazer um trabalho muito simples para perceber de onde é que os inimigos naturais e os insetos e a biodiversidade, como é que ela se movia dentro da vinha e para fora da vinha. O resultado é que aquilo lá foi a minha primeira abordagem à agroecologia, que é tentar perceber como é que a biodiversidade ajuda uma cultura e como é que a cultura responde à ação da biodiversidade. A verdade é que o Esporão foi uma escola absolutamente incrível, e depois estive lá então este ano, em Évora, e depois quando quis ir para doutoramento, eu não queria bem ir para doutoramento, eu queria trabalhar, mas não havia emprego. Então era mais fácil conseguir uma bolsa de doutoramento. Já nessa altura tinhas esse problema, imagina agora. Ou seja, eu era empurrado para ir para a investigação, mas eu não queria ir para a investigação, eu queria fazer qualquer coisa de mais prático. Mas pronto, surgiu a oportunidade de fazer um doutoramento, e é um ordenado, ok, muito bem, vamos lá fazer isso. Então no meu primeiro ano, o doutoramento foi para um sítio chamado Mugadouro, que fica longe de tudo, mas é uma zona fantástica, o Parque Natural do Douro Internacional, que é uma zona lindíssima. Eu fiquei completamente apaixonado por aquela zona do país. Acho que a maior parte das pessoas não conhece, aquela zona toda de Miranda, Mugadouro, Freixo Espada, assim, tipo, e é lindíssimo, é mesmo lindíssimo, e as pessoas são impecáveis, é todo um outro mundo. E, mais uma vez, a ideia era utilizar as abelhas e as vespas silvestres, não é do mel nem as que a gente vê por aí, é centenas de outras espécies que existem para me dizer coisas sobre como é que o ecossistema estava a ser gerido. Como é que as florestas, como é que as pastagens, como é que os prados, como é que aquelas coisas que nós íamos vendo, as ribeiras estavam a ser geridas, se eles nos davam informação de qualidade. E quanto mais fazia isso, mais percebia que essa informação era importantíssima, não ficar presa na academia, não ficar presa num paper, porque as pessoas não leem papers. Aliás, pergunto aqui aos ouvintes do podcast quantos papers é que leram hoje. Em princípio, é verdade. Se leram newspaper já não é mau. Agora, papers científicos e académicos não é propriamente uma coisa que se faça por diversão, e geralmente as pessoas são muito específicas. Então fica ali um conhecimento escondido. E então a ideia, cada vez mais, e saltando aqui uma série de graus na história, em 2004, quando estava para terminar o meu doutoramento, eu tinha o fecheiro Word aberto com 95% do doutoramento escrito e estava aborrecido de morte. E fui à internet e comecei a procurar umas coisas e descobri que tinha havido uma conferência da IUCN, a União Internacional de Conservação da Natureza, que
que dizia que era importantíssimo que as empresas assumissem um papel para a conservação da biodiversidade, íamos todos fazer isso por um objetivo para 2010. E que em 2007, a presidência, portanto, estamos em 2004, não é? E a presidência portuguesa da União Europeia, da Comissão Europeia, em 2007, ia ser sobre Business and Biodiversity. A questão é, eu fechei o doc do doutoramento, não voltei a abrir e disse, vou fazer uma empresa de consultoria para responder a isto. Mas não chegaste a acabar o doutoramento? Não. A sério? Tão perto? Eu senti, honestamente, assim, são decisões que se tomam na Eu pensei que vida. tinhas acabado. Porque eu entrei no doutoramento e congelei o doutoramento no segundo ano. Mas tu estavas mesmo no fim. Estava mesmo no fim, mas eu pensei, sabes aquela sensação que se eu entregar isto, eu vou ficar aqui preso, vou ficar a fazer investigação e a minha vida vai ser esta, mais uma bolsa e depois outra bolsa e não saio daqui. E se eu só me lembrava de uma frase que era o fine day to exit. É hoje que eu saio e vou fazer outra coisa diferente. E decidi então a carreira de empreendedor. Primeira empresa em 2004, 2005. Foi muito giro, fizemos coisas incríveis, mas em 2010 acabei por sair, também num conflito assim, de personalidades. Quais é que tu achas já, antes de ir mais à frente, quais é que tu achas que são os principais desafios do empreendedor? Os principais desafios do empreendedor é assim, a razão, e contando a razão porque é que fiz a empresa e respondendo à tua pergunta. Um dos principais desafios é o empreendedor tem que ter uma pergunta que quer responder. Isso é fundamental. Fazer só uma empresa pela uma empresa para ter um serviço ou um produto, para mim, não me fascina. Mas há uma pergunta que tem que ser respondida. A pergunta era, como é que as empresas protegem e valorizam a biodiversidade? E esse era o foco total naquela altura. Tanto que, se hoje em dia imaginem ter uma empresa que faz consultoria em biodiversidade e ecossistemas, imaginem em 2005. Era totalmente inovador. Eu tive uma pessoa que me disse literalmente, não é, com sotaque alentejano, que é, você não é de Capas, não? Onde é que estacionou a nave? Mas a verdade é esta. Em pouco tempo conseguimos... Foi muito arrojado. Conseguíamos trabalhar porque não fazíamos estudos de impacto ambiental, não fazíamos nada daquilo que era consultoria ambiental, porque eu dizia, nós não somos uma consultora ambiental, mas trabalhamos com biodiversidade e ecossistemas. Não é? Aquilo que eu digo hoje da NBI trabalha com economia natural. E então foi extremamente interessante, aprendi imenso, trabalhei com grandes empresas. E depois, em 2010, há ali um episódio assim mais, digamos assim, mais animado, e dou por mim a ter que repensar a minha vida, e acabei por ter um convite para ir criar a área de sustentabilidade numa business school, no Instituto Superior de Gestão. Ok, dar aulas de economia a alunos de economia, gestão e marketing, e criar um centro de investigação sobre isso para alunos de economia, gestão e marketing. Porra, o que é que eu percebo disto? Resultado, quando tive esse desafio, passei o verão inteiro a ler livros de economia, de gestão e marketing, para ver se percebia alguma coisa daquilo. E economia fascinou-me, em absoluto. Quanto mais li economia, eu sou apaixonado mesmo pelo tema da economia, porque eu estou completamente convencido que a economia e a ecologia são ciências irmãs. São absolutamente irmãs. Sabes aquelas irmãs que se zangaram no Natal qualquer, sim, e foi cada uma para o seu lado e tiveram não sei quantos anos sem se falar. E agora estão-se a reencontrar. E o tema da economia ecológica ou da economia natural, como aquele gente lhe queira chamar, é precisamente sobre a mesma coisa. Progresso, gestão de recursos, bem-estar. Como é que nós podemos fazer isso? Então, depois de mais uma série de aventuras, 2020, no dia 9 de março de 2020, na Associação Empresarial do Porto, depois de termos tido uma reunião decisiva em Vila do Conde, precisamente decidimos criar a NB, Natural Business Intelligence. 5 dias depois estávamos todos em casa. Portanto, desafios dos empreendedores. Quando fomos para casa, o foco não se perdeu, continuava a ser o foco. Como é que nós podemos pôr as empresas a valorizar a natureza? E felizmente, quando já tínhamos experiência nisto, não é? Já não somos propriamente garotos, quando nós fundamos a NBI, já fundamos a NBI com 2 projetos, ou com 3 projetos, um deles com a Lipor, aqui da nossa região, que é uma empresa fantástica, que faz um trabalho excelente em termos de biodiversidade, tem gente muito boa. E a ideia era aproveitar o tempo, já que parece que o mundo entrava em pausa, aproveitar o tempo para nos focarmos e pensarmos bem, falar com as pessoas, e falámos com imensas pessoas, e acabámos por ter imensas reuniões virtuais, lá está, na altura, e isso ajudou-nos muito a perceber qual é que devia ser o nosso foco, e se estávamos ou não estávamos no caminho certo. E o foco era mesmo isso, era sem tabus nem preconceitos, olhar para os diferentes negócios. Porquê? Porque nós precisamos de estradas, nós precisamos de aeroportos, nós precisamos de vinhas, nós precisamos de agricultura, precisamos de florestas, precisamos disso tudo. Então a pergunta é, como é que podemos ter isso, mas com um impacto positivo para a natureza? E o tema da agroecologia aí foi fundamental. Eu tinha, lá está, esta experiência no setor dos vinhos e dos azeites e por aí fora, já tinha acompanhado uma série de transformações, e aquilo que eu vi era que o negócio batia certo. Quando se fazia a transformação de negócio para a agroecologia, as contas batiam certas, poupava-se dinheiro, as culturas estavam melhor.
E tanto fazia, depois diziam assim, mas é porque trabalhámos com uma empresa grande. Trabalhei com empresas pequeninas e resultou também. Isso é porque são pequeninas. Eu disse, então o problema é das médias, já só pode ser, não é? Os portugueses dizem muito isto, há sempre um problema qualquer, há sempre um entrave. Há qualquer coisa que nós temos aqui um espírito de constante insatisfação que às vezes a mim, honestamente, me incomoda um bocado. Eu prefiro ir fazendo acontecer. E só para resumir e para darmos continuidade à conversa, a agroecologia não é nada mais, não é nenhuma certificação, não é nenhuma coisa mística. A agroecologia são 3 coisas. 2 delas estão sentadas aqui nesta mesa. É a ecologia, a agronomia e falta uma, economia. Porque isto tem que ser uma atividade rentável para as pessoas terem o seu negócio, poderem levar os filhos para a escola, poderem fazer essas coisas todas, para o seu dinheirito. Quando as 3 se encontram, quando temos economia, ecologia e agronomia a trabalhar em conjunto, aí podemos fazer coisas fantásticas. E nós, mais recentemente, temos estado a trabalhar com o Clube Produtores do Continente e temos feito um trabalho absolutamente incrível com produtores de frutas de diferentes dimensões. Um dos trabalhos que nos está a dar mais boas, digamos assim, porque eles estão fazer tudo por tudo, é com as maçãs, com o pessoal da maçã de Alcobaça, a criar ecopomares. Né? O que é um ecopomar? Como é que um ecopomar pode funcionar? Mas a verdade é esta, quando temos uma grande empresa, um retailer, um supermercado, a abrir as portas para que as pessoas façam as suas boas práticas e se isso tem impacto no negócio. Achas que é mais fácil? É mais fácil porque isso tanto faz teres meio hectare de hortas como teres 300 hectares de olival. A lógica é a mesma. A agroecologia cobre isso tudo, que é como é que se produz alimentos, como é que a natureza nos ajuda a baixar os custos e a ter bons proveitos, e a proteger as culturas e a ter coisas boas, e como é que isso vai para o mercado. E estas 3 coisas andam sempre em conjunto. E se tu tivesses que definir a coisa que mais vos move enquanto empresa, o NBI, o que é que seria? Impacto. É um impacto. Nós queremos ter um impacto. Portanto, nós queremos que o nosso negócio se desenvolva. Eu gosto muito de ter pessoas e já somos 18 pessoas, são 18 salários a ser processados. Portanto, Já é muita coisa. Já dá o seu gozo. Isso também significa muitos impostos a serem pagos, demasiados impostos, porque nós devíamos repensar honestamente se queremos que a economia cresça e se desenvolva. Nós não podemos estar constantemente a constrangir as empresas e eu para cada euro que paga uma pessoa tenho que pagar outro euro ao Estado, das duas uma. Ou bem que há serviços do Estado que compensam isso tudo, ou quando não há, só há assim um bocadinho a injustiça. E eu gostava de criar mais emprego, honestamente, gostava mais de criar mais emprego e aumentar e melhorar a vida das minhas pessoas, especialmente quando eu vejo os custos que é ter uma casa, ou enfim, coisas que são básicas e deviam ser básicas. Aquilo que nos move é de facto o impacto, que é conseguirmos termos projetos em que vemos empresas a mudar o rumo daquilo que fazem no bom sentido e a continuar a ter o seu negócio, a ter a sua atividade económica. E até com municípios. Nós temos feito alguns trabalhos com municípios, fizemos um aqui também, eu digo aqui porque estamos em Vila do Conde, não é? Fizemos um aqui também em Vila do Conde de identificar os serviços de ecossistemas e um projeto de restauro ecológico da Bolsa da Cividade, que é uma área que parece-me absolutamente fascinante. Pronto, esperamos que a Câmara agora também ganhe aqui um bocadinho de energia para levar o projeto mais além, porque estas coisas, aquilo que nos move, a mim não me move não é entregar um estudo, nem é passar uma fatura. Isso dá jeito, mas isso é uma utilidade. Aquilo que me move de facto é ver as coisas acontecerem. E marcar a diferença também. E não ter a noção de propriedade. Nós não temos noção de propriedade sobre os projetos que fazemos. Os projetos são das pessoas, são das empresas ou dos municípios, são deles. O melhor, honestamente, eu digo sempre isto, que é o melhor elogio que já fizeram sobre o nosso trabalho foi de 2 colegas de Lolé, que têm feito um trabalho absolutamente incrível. E vieram dizer, nós fizemos a avaliação dos serviços de ecossistemas, ou a validação económica dos modelos de gestão de ecossistemas, das áreas de conservação, os hotspots. E isso é o trabalho que foi feito em Lolé, numa primeira fase. Já estamos numa segunda fase. E 2 técnicas vieram dizer uma vez, olha, nós estamos a usar imenso o vosso Excel e o vosso SIG. E eu disse, não, isso não é meu, isso é vosso, o trabalho é absolutamente vosso. Mas não há nada de que nos dê mais satisfação de saber que eles estão a utilizar aquilo para fazer parceiros, para fazer vários trabalhos, levantamentos, ajudar agricultores, ajudar produtores. E é isso que nós temos que encontrar aqui. Tem que haver aqui um desprendimento e um sentido de missão, porque nós temos que criar impacto. Se criarmos impacto e com isso criarmos postos de trabalho, criarmos impostos, criarmos uma dinâmica, isso é uma base da economia. E no meio disso tudo, criar mais valor para a natureza. Portanto, se conseguirmos fazer tudo isso, e se mostrarmos que isso está perfeitamente ao nosso alcance, a questão é, porquê que demora tanto a fazer? Não é? Porquê a hesitação? Qual é o drama? Qual é o contra? Não é? E achas que é mais fácil hoje convencer os agricultores, as empresas a seguirem o caminho da sustentabilidade ou
essas pessoas já entendem isso como uma obrigação de serem mais sustentáveis? Ou achas que as pessoas que seguem um caminho da sustentabilidade fazem-lo exatamente por causa disso, ser uma obrigação? Até hoje em dia, há cada vez o cerco está mais apertado em termos Uhum. de legislação e tudo mais. Achas que elas fazem efetivamente porque é uma obrigação ou porque têm no seu íntimo que é importante para a natureza e têm que preservá-la? Porque o que eu sinto muitas vezes é que muitas pessoas elas acabam por mudar os seus modos de produção porque têm que o fazer, porque senão têm que fechar a atividade. Achas que é assim? Ou já há mais pessoas que estão sensibilizadas para a importância das suas práticas e para a conservação da natureza, entre outros aspectos? Olha, eu tenho uma perspectiva enviesada, porque felizmente temos imensa sorte. A maior parte das pessoas que nos contactam querem fazer. E a pergunta é como? Como é que podemos fazer? E quando eu digo isso, tanto são fundos de investimento internacionais, como são pequenos produtores que têm 5 ou 6 hectares de maçã na beira alta. Aquilo que eu noto é assim, há um equilíbrio entre as coisas que é, realmente há uma grande pressão regulatória, neste momento, relativamente aos temas da sustentabilidade, do reporting e tudo isso, que estão a empurrar as empresas nesse sentido. Mas a maior parte das empresas com que nós trabalhamos e dos produtores com que trabalhamos, aquilo que me passa, a sensação que me passa é queremos fazer isto a bem, queremos fazer isto para poder avançar. E eu posso dizer que em 20 e tal anos de experiência a trabalhar nesta área, não tenho memória de uma única empresa com que tínhamos trabalhado que tenha voltado atrás e dito, isto foi um disparate, não vamos fazer nada disto. Mal ou bem, avança-se às vezes mais rápido, às vezes mais lento, mas continua-se a avançar. E aquilo que eu noto é que isto traz um grau também muito grande de gratificação, de satisfação às pessoas. Porque subitamente há ali uma coisa que é muito importante, que é o campo fica mais bonito. Isso bate tudo aos pontos. Quando já o campo está bonito, os frutos saem bons, a natureza está lá, as coisas estão vivas, um solo está vivo, as pessoas ficam contentes porque, quer dizer, a esmagadora maioria das pessoas, é assim, gente doida há em todo lado, mas são uma minoria, vamos lá convir, são uma minoria, quero acreditar que são uma minoria, mas a maior parte das pessoas tem uma coisa que se chama biofilia, é uma coisa boa, não se assustem, não é? Biofilia é amor pela natureza. Se puderem fazer as coisas, seja uma casa, seja um trilho de turismo, seja uma área agrícola, seja um bosque, seja uma estrada, se puderem fazer isso com um impacto positivo para a natureza, vão fazê-lo. E muitas vezes só não o fazem porque ou falta estarem atentos para isso, ou falta saber exatamente como é que se faz, ou falta também conseguirem perceber que aquilo é um modelo de negócio. Costumo dizer que há uma, digamos assim, há um ponto que é crítico, que quem gosta da sustentabilidade comete um pequeno pecado que é bastante improdutivo, no meu ponto de vista, que é dizer a seguinte frase: eu estou disponível para pagar um bocadinho mais se for sustentável. Isto é um enorme problema. O que a gente tem que dizer é: eu não estou disponível para pagar se for insustentável. Porque se eu digo que estou disposto para pagar mais, isto para o mercado é música. O que é que o mercado vai fazer? Business as usual e mais um produto novo. E já que estás disposto a pagar mais, então vais Paga pagar mais. aqui. Então quem é que vai cobrar menos por alguém que diz que está disposto a pagar mais? Não se pode censurar o mercado. Né? A mensagem que nós dizemos é: eu estou disposto a pagar mais, então uma coisa que custava 2 euros passa a passar 4 euros e meio ou 6 euros. E nós começamos a pensar: como é que isto está tão caro e como é que nós vamos conseguir fazer vida disto? E depois vamos ver o que o produtor recebe e ainda por cima a coisa não bate certo. Portanto, fica aqui o lançar, como dizia um treinador de futebol, lançar o réptil, lançar aqui o réptil, para que nós deixamos de dizer esta coisa que é: estou disponível a pagar mais por ser sustentável. E digam: não estou disponível para pagar se não for sustentável. Porque nós, quando pagamos algo que não é sustentável, o que estamos a fazer é manter o business as usual. E o que nós temos que fazer é mudar para o business as natural, não é? Tem que ser. Business é bom, traz rendimentos às pessoas, traz qualidade de vida, traz progresso, traz bens e produtos e serviços essenciais e coisas que nós queremos. Não há que ter medo do negócio e desta vertente do capitalismo natural. Não há que ter Achas que medo. a vertente dos negócios ainda é vista como algo de capitalismo, de... Há um bocadinho essa visão de que nós temos algum pejo e alguma quase que pudor em dizer que gostamos de ganhar dinheiro. Parece que é uma coisa má, mas eu não percebo qual é que é o problema de gostar de ganhar algum dinheiro. Dou melhor vida aos meus filhos, posso contribuir mais para a comunidade,
posso apoiar outros negócios, qual é que é o problema? Mas temos aqui uma coisa um bocadinho judaico-cristã, ainda meio religiosa, É de que verdade o isso. dinheiro é um pecado, é feio. Eu já experimentei viver sem dinheiro e não é grande coisa, sinceramente, não recomendo. Dá mais jeito de ter algum dinheiro para viver bem e para fazermos então as nossas apostas na qualidade de vida que defendemos e dos outros em quem queremos também ajudar. Portanto, qual é o problema de ter uma perspectiva de negócio, de que realmente quando nós olhamos para a agricultura, será que o que queremos é voltar a uma agricultura de subsistência, de alguma, de círculos muito limitados, de pessoas que vão tendo uns dinheiritos, mas depois precisam de quê? Depois precisam de ajudas do Estado, né? Depois precisam de apoios. Então temos que ter uma economia que vai gerar rendimentos para ter esses apoios. E como é que vamos fazer? Se calhar vamos ser um bocado brutos, se calhar vamos apostar numa economia industrial que não é assim tão amiga da natureza quanto isso, quando podia ser, não é? Mas se temos que gerar riqueza para pagar uma outra parte do país que não gera riqueza, então temos um enorme desequilíbrio. E aí não há justiça económica nem há justiça ambiental. Porque estamos a tirar de um lado para produzir no outro. Ou seja, eu para conseguir ter uma política de apoio social tenho que ir buscar dinheiro a algum lado, seja da União Europeia, seja do rendimento dos impostos. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou taxar empresas. O que é que eu faço? Impeço o crescimento. Se eu impeço o crescimento e o desenvolvimento sustentável destas empresas, É um ciclo. ou seja, estamos entalados. E esse é um dos grandes problemas que nós temos, fazendo aqui quase que uma leitura mais abrangente do país. Nós não temos que ter medo nenhum do desenvolvimento. Temos que ter medo do desenvolvimento sem uma consequência positiva, de um desenvolvimento cego a apostar só no lucro. E isso é um problema. Uma coisa é gerar riqueza, outra coisa é foco no lucro. O lucro é uma parte da riqueza. Mas a minha riqueza, enquanto empresa, aquilo que eu quero, não é só lucro. Dá jeito de ter lucro. Mas mais do que ter lucro, é termos impacto social e impacto ecológico, realmente temos o tal impacto, a tal consequência do que falávamos. Se fizermos isso, temos uma espécie de um capitalismo mais amplo, que não é só o capitalismo do dinheiro e do lucro, mas é o capitalismo que vai buscar capital natural, capital social, capital tradicional, capital cultural, capital tecnológico. Então o que nós queremos é sermos capitalistas da natureza no bom sentido. Dizemos que capitalismo soa sempre mal, não é? Mas É uma palavra vamos com um tirar os foco. tabus de cima da mesa. Nós queremos, de facto, retorno de capitais. Eu quero que todos os meus investimentos, todos os investimentos que nós façamos, tragam retorno de capitais. Económico, ambiental, social, cultural, tecnológico. Se for isso, então toda a sociedade pode melhorar. E se eu trouxer um outro conceito que nós defendemos, e vamos em breve lançar um manifesto por este conceito, que se chama adicionalidade ecológica. Ok? E o que é adicionalidade ecológica? Garantir que as ações que fazemos, nomeadamente um tema muito quente, que são os créditos de carbono, não é? Quentíssimo. Os temas do crédito de carbono, não faz sentido termos créditos de carbono que não tragam adicionalidade ecológica. Sim, precisamos de créditos de carbono, precisamos de adaptação climática, mas se isso não é positivo, ou para manter e conservar aquilo que já existe bom, ou para restaurar e renovar aquilo que nós precisamos de fazer, então os créditos de carbono são apenas mais uma ferramenta do business as usual. Se queremos passar ao tal business as natural, temos de ter créditos de carbono sim, mas não há créditos de carbono puro e duros, como às vezes se dizerem. Não sei o que é isso. O carbono, que eu saiba, é um constituinte básico da vida, não é? Carbono igual então a desenvolver florestas, matos, pastagens, etc., lameiros, hortas, não é? Tudo isso gera carbono, porque tudo isso é vida. Então, se tivermos negócios, ou seja, investimentos em capital que gerem adicionalidade ecológica, melhorem a qualidade de vida das pessoas, contribuam para a natureza e melhorem também a saúde É o financeira melhor das de todos pessoas, os mundos. digam-me o que é que há de mal aqui. Honestamente, eu não estou a ver, ou estou muito tapado, ou não percebo o que é que isto tem de mal. Acho que tem a ver com a própria visão da que as pessoas têm de tudo. Acho que tem muito a ver com isso. O Temos, mindset de temos que cada falar um. uns com os outros, Rosa, verdade. porque eu acho que às vezes aquilo que nos falta é. E vemos uma era um bocadinho extremada, em que hoje em dia ter duas opiniões diferentes é logo razão para não falarmos um com o outro ou só falarmos aos gritos. Eu acho que temos que reaprender a conversar, não é? E aprender a viver com pessoas que têm opiniões diferentes e têm visões diferentes do mundo. Uma família é assim, uma família há pessoas mais progressistas, há outros mais conservadores, mas lá está, o tal que nós. Ei, Jesus! Mas epá, faz parte, família é família, não é? E nós temos que repensar outra vez a nossa sociedade como uma família, religar o conceito de família. Não, a família tradicional, não é nada disso. Nós estamos no século XXI. Já passou um quarto do século XXI. Vamos lá deixar de pensar como século XX. Uma família é como uma comunidade que se entreajuda, para prosperar, para se desenvolver. E é nisso que eu acredito, honestamente. E para isso, temos que reaprender a conversar. Se há aqui alguns temas que eu tiver a falar que sejam mais controversos ou difíceis de entender, cá estaremos para falar deles abertamente, para aprender também com a opinião das outras pessoas. Eu não tenho assim tantas certezas quanto isso, não é? Tenho mais dúvidas do que certezas, mas tenho algumas questões que são fundamentais. E uma delas é porquê não podemos ter sempre, em todos os negócios, seja qual ele for,
um impacto positivo para a natureza. Qual é a razão para isso não acontecer? E até agora ainda não encontrei nenhuma razão. É, de facto, tens razão. Há pouco estavas a falar dos capitais. Vamos imaginar que quem nos está a assistir caiu agora aqui de paraquedas, não faz ideia do que são estes temas. Como é que tu explicarias capital natural de uma forma simples a quem está a assistir? O que é isto do capital natural? Primeiro, se caiu aqui de paraquedas, o que eu recomendo é vão ouvir os outros episódios do podcast da Rosa e depois comecem a ouvir isto do início. Então, sobre capital natural. Capital natural é um conceito muito simples. É tudo aquilo que a natureza nos dá de bens e serviços. Ok? Seja, pode haver capital natural geológico, não é? E o capital natural biológico. As espécies, os habitats, os ecossistemas. E não só do ponto de vista tangível, não é só se temos uma couve ou se temos uma pinha, mas também se temos o sequestro de carbono, a fertilidade dos solos. Para isso os animais são extremamente importantes. Não é? Nós perdemos aqui um bocado a lógica de como é que os animais podem ser gestores do próprio ecossistema. É um aspecto incrível, porque no nosso caso, ainda por cima, na Europa Ocidental e na Península Ibérica, estas paisagens foram constituídas e foram construídas para esta interação entre homens, animais e as áreas agrícolas. E o capital natural não é mais do que isso. Bens e serviços da natureza. E é importante termos esta lógica dos bens e serviços. Portanto, não pensar só em bens. E quando nós pensamos em serviços, é mais importante ainda porque temos serviços que são apropriáveis, ou seja, um produtor agrícola ou um produtor florestal vai se apropriar de alguns bens e serviços, em termos de produção de madeira, produção de alimento, mas há uma série de bens e serviços que são exportados, que são públicos, nomeadamente a conservação da natureza, a regulação da água, a purificação da água, sequestro de carbono. O problema é que o mercado reconhece, quando eu vou vender uma saca de pinhas ou quando eu vou vender sei lá, outra coisa qualquer, abóboras, mas não reconhece quando eu faço regulação da água, sua depuração, a reposição da água na ribeira, a proteção da ribeira, não reconhece isso. Então temos aqui um problema de injustiça económica. Ou seja, muitos dos nossos problemas ambientais estão ligados a este conceito de injustiça económica, de nós não estarmos a reconhecer. Agora, eu não digo que tenhamos que ter aqui um Estado que vai pagar tudo a toda a gente em termos de serviços ambientais. Mas se calhar pode não pagar, mas se calhar pode reconhecer do ponto de vista de impostos. Por exemplo, se eu tenho uma produção agrícola em que a minha boa gestão agroecológica permite que a água vá pura, sem estar poluída e sem ter excesso de nutrientes, nem de azoto, nem nada disso, porque é que eu pago a mesma taxa de água, de utilização de água, do que o meu colega do lado que não faz nada disso? Não é? Então temos um problema de injustiça fiscal. Ok, justiça económica e justiça fiscal. Depois temos um outro problema que é, temos uma comunidade que se une para então fazer a gestão destas áreas, ter mais biodiversidade, proteger dos incêndios sem ser a cortar tudo, porque não é cortar toda a vegetação que nos protegemos dos incêndios, é aumentando a resiliência da floresta e do mosaico dos habitats, das pastagens, da floresta, das áreas agrícolas, ter mosaico. E por outro lado, temos outra sociedade que não está unida e apenas está a fazer cada um por si. Então temos um problema de injustiça social. Já há muita injustiça. Ok. Então, se temos esse problema todo de injustiça social, temos injustiça fiscal e injustiça ambiental e económica, então temos que resolver isto. Porque senão aquilo que estamos a fazer é premiar quem faz um uso abusivo dos bens e serviços da natureza, dos bens e serviços públicos, em detrimento daqueles que fazem tudo para que estes serviços ocorram, e estamos a dizer, olha, vale zero. E isto não pode valer zero. O capital natural não vale zero. Querem saber quanto é que o capital natural vale? Querem aprender a fazer contas? Queres aprender a fazer contas? É. Eu ensino, tem 7 segundos. Tens que estar atento. Eu só vou dizer isto uma vez, está bem? Okay. Então, como é que se faz as contas ao capital natural? É sempre maior do que zero. É isto. Ou seja, quando nós temos um elemento que é fundamental para a nossa economia, que é maior do que zero, se o tratamos como zero, então temos um problema económico. Portanto, se as coisas valem mais do que zero, temos que as integrar nas nossas contas. Como é que se faz as contas? Vamos aprender como é que se faz essas contas. Como é que isso se mete numa conta de exploração, como é que isso se mete num relatório de contabilidade analítica. Mas temos que aprender a fazer isso, porque se estamos a entregar bens e serviços públicos, não faz sentido essa conta ser zero. Então, este é um dos grandes, digamos assim, um dos grandes trabalhos que nós temos pela frente. No caso da agricultura, aquilo que nós vemos é uma agricultura, seja ela industrial, seja ela tradicional. Eu já vi agricultura industrial extremamente bem feita, já vi agricultura tradicional não tão bem feita quanto poderia ser. Portanto, mais uma vez, tabus e preconceitos para fora da mesa. Porque nós precisamos deste mix, nós precisamos de um mix de agricultura industrial com agricultura tradicional. Um país só com agricultura tradicional é fofo, mas não é viável. Só que a agricultura industrial é violento, não é viável. E está conotado muitas vezes como negativo por parte da sociedade. Eu estou a utilizar a palavra agricultura industrial de propósito, não é? Porque eu defendo
o método da agricultura industrial nas circunstâncias em que a mesma faz sentido. Porque se a agricultura industrial estiver bem feita, vamos ter resultados positivos sobre os solos, sobre a água, sobre o carbono e sobre a biodiversidade, e vamos conseguir ter rendimentos que vão permitir criar spillover, o tal excedente, que vai permitir fazer investimentos em soluções de base natural, restauro ecológico por aí fora. Ok? Se tivermos só uma agricultura tradicional que está sempre ali no limiar da sobrevivência, das duas uma, ou bem que pagamos os bens e serviços que essas pessoas têm, ou desoneramos do ponto de vista fiscal, ou então estamos a empurrar as pessoas contra a parede. E o país não é uma Disneylândia, não é giro ter ali meia dúzia de velhotes nas oliveiras e dizer, ai que giro, aquilo é que é fofo. Não, as pessoas não são bonecos, as pessoas são reais. São famílias reais, pessoas reais, comunidades reais. Nós temos que ter isso em mente. Se queremos realmente promover a agricultura tradicional, além do produto, da valorização do produto, e há um limite àquilo que a gente pode valorizar o produto, seja animais, seja vegetais, plantas, frutos, ou o que seja, temos então que reconhecer que aquelas pessoas prestam um serviço de gestão do ecossistema. Se prestam um serviço que é importante para a sociedade, então a sociedade tem duas opções. Ou remunera, ou desonera. Não é? Ou paga qualquer coisa para que as pessoas façam o seu trabalho, ou então cria um sistema fiscal que alivia aquelas pessoas e não vão pagar tantos impostos como alguém que não faz aquele trabalho. Porque tem que haver aqui um sistema de recompensa. Se não fazemos nada e dizemos assim, olha, vale zero fazer uma boa gestão de pastoreio, vale zero fazer uma boa gestão agrícola, uma boa gestão silvícola, qual é que é o estímulo? Se não há estímulo, há abandono. Se há abandono, há riscos. E esses riscos já não são só para a pessoa que abandona, aí são para todos. E podíamos falar aqui do tema dos incêndios e por aí fora. Não é? Achas que essa é uma das razões pelas quais, por exemplo, no interior do país há tantos terrenos ao abandono? Claro. Então, se é um castigo mandar as pessoas para o interior do país e se é perda de rendimento, quer dizer, nós temos que tratar o interior do país como se fosse uma zona de riqueza e uma terra de oportunidade, não como se fosse uma colónia penal. Verdade. Não é? É isso que nós temos de fazer. Porque e tenho imensa sorte de viajar por este país todo e ainda a semana passada estive em Idanha e em Lolé, sei lá mais aonde, eu estou aqui em Vila do Conde, e aquilo que eu vejo sistematicamente é um país que tem um capital natural absolutamente incrível. E não é só capital natural, tem um capital social. E humano. É tal história cultural, pessoas, a cultura das pessoas, a cultura das diferentes desta zona do país. Quer dizer, nós se vamos a Melgaço, a Castro Laboreiro, vemos uma coisa e mesmo dentro de Melgaço, quando chegamos à Ribeira, vemos outra. E só dentro de Melgaço, estou só para dar um exemplo, não é? Portanto, nem sequer as regiões são homogéneas, são extremamente ricas e heterogéneas. E aquilo que nós temos que conseguir fazer, que é um trabalho absolutamente coletivo, deixa aqui dois desafios. Primeiro, temos que criar um sistema nacional contabilístico de serviços de ecossistemas, ponto final. Senão não faz sentido. Se nós, enquanto sociedade, beneficiamos da boa gestão dos ecossistemas para ter água, para ter alimento, para ter resiliência contra incêndios, resiliência contra a seca, termos ecoturismo, temos turismo tradicional, temos milhões de euros em atividades económicas que dependem da gestão de ecossistemas. Não podemos dizer aos gestores de ecossistemas, olha, temos pena, mas não temos nada para vocês. Não podemos fazer isso. Então temos que fazer contas, mesmo que sejam mal feitas, mesmo que sejamos críticos das contas, temos que fazer contas. Segundo aspecto, temos que dar uma dimensão económica àquilo que tem valor económico. O capital natural não pode valer zero. Já sabemos fazer contas, não é? Como é que se faz contas do capital natural? É sempre maior que zero. Se é sempre maior que zero, não pode estar naquele ângulo morto do retrovisor em que nós só avançamos e não vês o que é que está atrás. Temos que ajustar os espelhos e ver esse capital natural e revermos nesse capital natural. E acreditar que este país onde nós atiramos uma moeda ao ar e há 25% de probabilidade de cair num quadrado de rede natura, não é? 25% da área que nós temos, ou rede natura, ou área protegida, ou área classificada, isto não pode ser um empecilho, naquelas coisas que temos uma estrada, de um lado é rede natura, do outro não é. O desgraçado todo lado da rede natura não pode fazer uma casa, não pode fazer nada, o outro tipo está à vontade e pode vender terrenos por valores absolutamente opíparos, não é? Que é uma palavra bonita que já não se usa. Isto não pode ser uma lotaria. Tem que haver realmente uma questão também de justiça de oportunidade entre quem está em áreas protegidas ou quem está fora das áreas protegidas. E quem está nas áreas protegidas ainda devia ter mais oportunidades de conseguir realizar economicamente ao entregar valor público da gestão dessas mesmas áreas protegidas. Agora, só para terminar este raciocínio, já que me provocaste nesse sentido, nós vivemos num país em que 97% do território é privado. Logo, as áreas protegidas também são assim, também têm essa proporção. Então, até que ponto é que não fazia sentido pensarmos no modelo da SGPS, Sociedade Gestora de Entidades Privadas que gerem áreas naturais,
E essas entidades privadas, mais uma vez, sem tabus nem preconceitos, não é? Lá está a visão do capitalista, mas é um capitalista fofinho, vá. Capital natural, deixemos de coisas e sempre direto ao assunto. Eu vou entregar bens e serviços privados, mas também vou entregar bens e serviços públicos. E se a minha SGPS, a minha sociedade gestora, fizer as contas e disser assim, tivemos estes proveitos, em gado, em pinhões, em hortícolas, em frutas, o que seja, e tivemos também estes proveitos em sequestro de carbono, em regulação de incêndios, em regulação de água. E a minha sociedade gestora passa a comunicar ao Estado não só os resultados privados, dos quais pagará os impostos devidos, mas também os resultados públicos, das quais receberá os benefícios devidos. E aí, se tivermos este modelo de SGPS para a rede Natura ou para as áreas protegidas, tenho a certeza absoluta, mas a certeza absoluta, que deixa de ser um castigo, tá, nas áreas protegidas, e passa a ser uma enorme oportunidade de desenvolvimento. Esperemos que tenhas razão. Olha, uma das ideias, se calhar, pré-concebidas que existe muito é que estes temas da agroecologia são muito fáceis de aplicar em pequena escala, mas quando se passa para uma grande escala, as coisas são diferentes. O que é que tu achas sobre isso? Eu já ouvi de tudo. Eu trabalhei já muito com grande escala. Mas é uma ideia que as pessoas têm, não é? É assim, as pessoas, vou dizer uma coisa, às vezes as pessoas inventam de tudo para não fazer nada. Ok? Às vezes, só às vezes. Parece que temos assim um bocadinho de resistência a querer fazer as coisas diferentes. Porque fazer diferente implica o quê? Fazer diferente. E fazer diferente dá trabalho. E é chato. E não sabemos bem o que é que vai acontecer. E é incerto. Então aquilo que nós temos de ter é um bocadinho de ousadia. E o que eu vejo é assim, quando éramos crianças, era tudo tão mais simples. O que era diferente era divertido. Nós éramos audazes. Nós arriscámos tudo. E as pessoas querem acreditar que foram todas crianças algures. Então vão lá recuperar aquela audácia e aquele atrevimento da criança que há em si, porque eu, quando já trabalhei com grande escala, me diziam assim, isso da agroecologia é muito giro, mas é só para quem é grande. E depois vêm dizer, isso da agroecologia é giro, mas é só para quem tem metros quadrados. E eu volto a dizer, isso da agroecologia não é giro, Rosa. Isso da agroecologia é agronomia, ecologia e economia. Quem quer fazer da agricultura um modo de vida, não tem outra opção senão olhar para estes três fatores e perceber qual é que é a sua estratégia. Porque quando eu não uso ecologia, vou ter que usar fatores externos, vou ter que os pagar. Por isso é que muitas vezes nós temos culturas que estão ligadas à máquina, não é? Eu tenho que estar constantemente em cima daquilo, a fazer tratamentos e mais tratamentos, e agora vou fazer fertilização, e agora passo tratores, e agora faço isto e aquilo. Minha ideia é ser uma espécie de proativamente preguiçoso, se quiser dizer assim. Fazer o trabalho que é necessário fazer. Ninguém quer ser escravo do trabalho. E ecologia, a ideia de que a sustentabilidade implica sermos escravos do trabalho, não é isso. A sustentabilidade implica progresso e qualidade de vida. É isso que a sustentabilidade procura. Não é? Portanto, a agroecologia pode ser aplicada a qualquer situação. Ainda agora falávamos aqui da situação de Vila do Conde, de pessoas mais idosas que têm um bocadito, uma nesgazita de terreno e ainda estão ali a fazer milho, ainda estão a fazer agricultura tradicional. Se calhar podiam estar a fazer plantas aromáticas e medicinais, vender aos restaurantes da moda ali de Lessa da Palmeira e faziam mais dinheiro e tinham muito menos trabalho. E é disto que estamos a falar. Agora, isto implica visão, audácia e risco. Eu acho que às vezes é mesmo a questão de romper com as tradições e o passado, porque esta região, tradicionalmente, o sistema cultural é o milho e o azeveio. E depois. Rosa, o que é tradição? Quanto tempo é que uma coisa tem que durar para ser tradicional? Se nós formos analisar o que era Vila do Conde há 400 anos, não tinhas nem milho nem azeveio. Também é verdade. Então, portanto, as tradições constroem-se. Nós às vezes estamos muito presos àquela coisa da tradição. Se calhar é mais fácil produzir aquilo que toda a gente produz. E é difícil romper e ser arrojado e tentar fazer diferente. Havia um filósofo alemão, né, que acho que é uma boa altura de falar por Chico Social, neste momento. É uma boa altura. Schopenhauer, né, dizia que a verdade tem três estados fundamentais. Primeiro é impossível, depois é ridículo, depois é óbvio, não é? Primeiro dizemos assim, é impossível, isso não se pode fazer, mas não sei o quê. Depois há dois ou três que fazem. Ridículo, parvoíce, olha aqueles tolos a fazer aquilo e por aí fora. Depois aquilo resulta bem e dizia assim, eu sabia. Aqueles é que foram espertos, aqueles é que fizeram bem. Tudo é impossível até acontecer. Nós temos que tornar o impossível naquilo que é o inevitável, não é? O mundo está cheio de coisas impossíveis. O Lewis Carroll dizia à Alice que ela tinha que pensar pelo menos em 6 coisas impossíveis todas as manhãs para conseguir ativar a sua mente. As coisas impossíveis só são impossíveis até serem feitas, não é? E isso é que é uma coisa que eu acho que nós temos mesmo, e faço aqui um apelo à nossa criatividade. Eu adoro
eu identifico-me muito com português e adoro a maneira como os portugueses são criativos e são disruptivos e pensam fora da caixa e se conseguem desenrascar essa palavra mágica. Mas depois temos um raio de uma autoestima que não lembra um cão. Eu não sei por carga d'água o que é que nos aconteceu. Não sei se foi uma inquisição demasiado longa, mais um período obscuro no século XX. Ficámos com uma autoestima em baixo. Achamos sempre que somos uma treta, que ninguém gosta, que somos fraquinhos. Isto é como se pode. Ratos, para que as pessoas nunca estão bem. Encontras uma pessoa na rua e diz assim: então, tia Rosa, como é que vai? Vai benzinho. Não diz: estou bem, está tudo bem. Mas você tem 80 anos, já deve ter Ou doenças. então, Não como é que estou bem. vais? Vou andando. Vai andando, vai benzinho, vai essas coisas É todas. verdade. Pá, temos que ajudar esta próxima geração, que nós passamos sempre a dizer que são tontos e só olham para os telemóveis, andam no TikTok e por aí fora. Nada disso. Nós também diziam a mesma coisa, não diziam do TikTok, mas diziam de outra coisa qualquer. Aliás, a primeira citação histórica de que esta juventude está perdida é do século III a.C., de um, de um escritor de peças, de um dramaturgo que era o Xenofontes, que estava a relatar um miúdo ateniense que estava a pregar aos outros atenienses, estava a discutir ideias com os outros atenienses, e diziam: este tonto, esta juventude está perdida. Esse miúdo era Sócrates, o original, o grego, não era? Que foi o pai do pensamento ocidental. Portanto, essa coisa de que a juventude não vale nada e está perdida, já estão todos cansados disso. Deixem lá os miúdos em paz, deixem os miúdos sem miúdos, mas ajudem-nos também a descobrir o outro mundo. E se vamos passar este nacional dramatismo de que nada se faz, nada é possível e vai-se dando benzinho, isso não é um bom serviço à próxima geração. Há pouco tu falavas desta interligação entre a biologia ou a ecologia, a agronomia e a própria economia. O que é isto da bioeconomia e de que forma é que ela tem o poder de transformar aqui os territórios rurais? A bioeconomia basicamente é a economia natural virada para os recursos biológicos e tentar perceber como é que nós podemos tirar o máximo proveito, quer daquilo que plantamos e semeamos, como daquilo que é nativo. E um bom exemplo, por exemplo, é o aproveitamento das plantas aromáticas e medicinais. Nós usamos na alimentação, na gastronomia, fazemos também os óleos essenciais, mas é ficar um bocadinho pela rama. Ou seja, quando eu vejo o potencial que existe na utilização dos óleos essenciais para extrair componentes de alto valor, quer para a farmacêutica, para a cosmética, para uma série de indústrias, até de construção, novos pigmentos, novas coisas, e há coisas muito giras que estão a ser feitas. Eu vejo o potencial que existe, muitas vezes, em utilizar aquilo que se diz que são resíduos ou subaproveitamentos agrícolas para coisas que podem dar origem a novas fileiras de negócio. Mas isto é preciso, lá está, a bioeconomia, para funcionar, tem dois passos fundamentais. Primeiro, a descoberta, não é? A investigação, a análise do que é que aquilo pode dar, mas a seguir tem que haver um scale-up. E é aqui que muitas vezes as coisas falham. Para fazer o scale-up, não é? Para haver a reprodutibilidade daquela, a escalabilidade daquela solução, nós precisamos de quê? Precisamos de investimento e precisamos de visão para esse investimento. Precisamos de períodos de carência para realizar, por exemplo, se quisermos criar aqui na área de Vila do Conde uma biorefinaria para extrair componentes, para extrair biocomponentes das aromáticas e medicinais e dos matos e dessas coisas todas que têm alto valor acrescentado, isso não vai lá com uma destilariazinha, isso é giro, ok, mantém um pequeno negócio familiar, e é interessante e pode ser utilizado para shampoos, sabonetes e essas coisas todas, mas se queremos chegar a uma grande empresa ou uma L'Oréal ou uma coisa assim do género, temos que pensar em grande, temos que pensar, e em grande não é, a ambição não é o tamanho, a ambição é o valor, ok? Se realmente podemos extrair daqui componentes com alto valor acrescentado, como eu disse, para tintura, para novas tinturas, para novos pigmentos, para novos materiais de construção, novos elementos para a farmacêutica, para a cosmética, para a nutricêutica, aí sim, aí precisamos de encontrar um apoio, muitas vezes pode ser o Estado, com programas de incentivos, outras vezes tem a ver com conglomerados, temos que criar quase consórcios de empresas para conseguir fazer tudo isso. E isto implica uma outra palavra que às vezes nós temos dificuldade em pronunciar, que se chama cooperação. Não é? Cooperação, sabendo que há uns que vão ganhar mais, outros vão ganhar menos, mas temos que cooperar uns com os outros, porque é assim que as coisas funcionam. E quando nós, honestamente, às vezes até só passando a fronteira, não é preciso ir mais longe, e vemos muitas vezes, os espanhóis fazem isto, os espanhóis fazem aquilo, os espanhóis aproveitam tudo, os espanhóis é que ficam com os cogumelos, os espanhóis é que ficam com o porco preto e por aí fora. A culpa é dos espanhóis? A sério, a culpa é dos espanhóis? Se calhar não, se calhar somos nós que não aproveitamos. Eles organizam-se, têm esta visão, arriscam, vão lá, vão a jogo e conseguem valorizar as coisas. E nós ficamos aqui a dizer, os malandros dos espanhóis. Eu admiro imenso a iniciativa e o empreendedorismo
que eles têm. Eu tenho visto coisas incríveis aqui mesmo mais perto na Galiza. Vamos lá deixar deste nacional fatalismo e desta ramo sempre a queixarmos uns dos outros e vamos arriscar. Arriscar implica, sabes o quê? Às vezes esfolamos o nariz. É mesmo assim. Não é certo. Mas vamos lá. O nariz depois cura-se. A sério, eu já esfolei o meu nariz 2 ou 3 vezes. E ainda cá estou e se calhar vou esfolar mais alguma vez na minha vida e é vida. Não é? Agora, se nós não desvendarmos estes segredos de como é que se pode abrir caminho, também como é que vamos então pegar na juventude e dizer, olha, vale a pena viver no interior, vale a pena viver dos recursos naturais, vale a pena fazer agricultura, se aquilo que dizemos é, não vale a pena, filhos, aquilo é uma desgraça, aquilo é só trabalho, só com subsídios é que lá vão. É esta a mensagem que a gente quer passar. E depois estamos admirados que seja, até eu me dá vontade já de ir para o Facebook, ou para o YouTube, ou para o Instagram. Se isto é assim tão deprimente, então deixa-me lá alienar um bocadinho. Vamos dar uma nova visão desta economia natural, de empreendedorismo, de querer ter também ação social, de trabalhar com a comunidade aos miúdos, porque honestamente se há uma força da natureza que é absolutamente imparável, são os jovens, é incrível. E há assim algum exemplo português, empresa, organização, que no fundo cumpra todos estes preceitos que nós estamos a falar, de exigências agora do futuro, da bioeconomia, da sustentabilidade, da agroecologia? Há assim alguma referência que gostasses de É um falar? bocadinho injusto eu ter que referenciar alguém, então vou escolher só um, porque ainda por cima é daqui da região, que é a Lipor. Lipor muito, dependente da visão e da estratégia e de uma compreensão incrível do que é o papel na sociedade do Dr. Fernando Leite, uma pessoa absolutamente incrível, em que transformou. O que é a Lipor? Vamos lá ver. A Lipor, vamos ser reducionistas ao absurdo. Basicamente, apanham lixo e transformam lixo. Ok, não há aqui grande interesse neste negócio. A Lipor é tudo menos isso. Tem tudo a ver com a valorização dos resíduos, mas também a valorização do espaço. A Lipor transformou uma lixeira a céu aberto num aterro e um aterro num parque ecológico, onde vão milhares de pessoas, onde vão aprender sobre agricultura orgânica, ou não é orgânica, se diz, é agricultura biológica, vão aprender sobre restauro ecológico, vão aprender sobre também como trabalhar em comunidade. Isto mostra bem que o trabalho de uma empresa vai muito para além daquilo que é o seu negócio. O trabalho que a Lipor tem emanado na região é absolutamente incrível e de inspirador para outras entidades. E isto lá está, tem muito a ver com uma visão de uma pessoa, mas uma pessoa sozinha não faz nada, é preciso equipa, não é? É preciso equipa, é preciso alguém que de vez em quando discorde também, que é para a pessoa pensar, se calhar não é bem por aqui, não é aquela coisa que não temos de ter sempre yes mans, não, a gente não cresce nem com yes mans, nem com yes woman, não é? Temos que ter pessoas que de vez em quando nos desafiam e dizem, não estou de acordo, acho que pode-se fazer assim, assado, e a gente encontra isso. E a questão da Lipor, nós fizemos uma análise económica do valor dos serviços de ecossistemas da Lipor, no caso de Baguinho, né? Baguinho do Mundo, e fizemos então uma análise económica de 20 anos. E fomos ver, em 20 anos, a transformar uma lixeira num aterro, um aterro no parque ecológico, do ponto de vista ambiental e ecológico, eles gastaram qualquer coisa como 8,5, 9 milhões de euros. Fomos ver as contas todas, fomos analisar os relatórios todos de investimento. Ok, 20 anos, 9 milhões de euros públicos, né? Dinheiro público. Uma grande parte de dinheiro público. Quanto é que a economia beneficiou? Então fomos fazer a análise de qual o benefício em termos de água, carbono, biodiversidade, educação ambiental, sensibilização ambiental. Vamos fazer essas contas. E as contas a que chegámos foi de 92 milhões de euros de benefícios para a economia. 10 vezes mais. 12 vezes mais. 12 vezes mais. É incrível, não é? Portanto, investir em requalificação ecológica, investir em renaturalização, em sensibilização ambiental, em agricultura biológica, trouxe um retorno para a economia pública de 12 vezes sobre o dinheiro que a economia pública colocou naquela empresa. E quando nós falamos de um aspecto absolutamente positivo que as empresas podem ter, é que no meio disto tudo, a Lipor ainda teve os seus resultados económicos, ainda fez a sua valorização de resíduos, ainda foi inovador, ainda criou os adubos, criou uma série de coisas. Ou seja, a empresa cumpriu o seu papel e foi muito para além do seu papel. Agora que nós, existem mais Lipors, atenção, eu disse que ia ser injusto porque ia nomear só uma, mas prefiro nomear só uma do que nomear 3, que assim depois ainda ficam mais jangados. Assim dizem, ok, tens um preferido, mas é um pet project, eu gostei muito de trabalhar com Lipor. E o que de facto é assim, o que mais inspirou foi a visão da empresa e das pessoas que lá estão e o não ter medo de agir. Ou seja, foram contra tudo o que é improvável. Não é? Tudo o que era impossível tornou-se inevitável, era o que estávamos a falar há pouco. E agora vamos perguntar assim, então, mas e as outras empresas que fazem gestão de resíduos também fazem isso? Algumas fazem isto, fazem outras coisas, fazem parecidas, mas nenhuma fez o trabalho
que de facto foi feito aqui por esta grande empresa do Norte. E aquilo que nós vemos, e aquilo que eu posso dizer aqui com toda a sinceridade é isto, que é, se olhássemos para trás, andássemos 20 anos para trás, não era claro qual era que era o caminho. Podia ser claro qual é que era a ambição, mas o caminho exatamente não era. Mas o caminho faz-se caminhando, faz-se fazendo e acreditando que estamos a entregar qualquer coisa de positivo. Agora vamos passar aqui a uma rubrica que é os mitos e verdades, e eu vou-te dizer 5 frases e quero que tu justifiques, mas muito rapidamente. Ok. Proteger a natureza sai caro. Desproteger a natureza sai caro. A agricultura e a biodiversidade são sempre opostas. A agricultura depende em absoluto da biodiversidade. A compensação ambiental resolve tudo. O que é isso, a compensação ambiental? Nem Ah, eu sei qual é que é, onde é que a pergunta quer chegar, mas não é por aí. O que pode resolver é o reconhecimento e a justiça ambiental sobre o trabalho que é feito. ok. É impossível medir o valor de um ecossistema. Quando não se tem as ferramentas, é impossível. Agora, tendo ferramentas como temos, é fazível. Ser sustentável é só uma moda. Não ser sustentável é um modo de vida. O futuro rural passa por inovação e não por tradição. O futuro rural passa por as pessoas imaginarem o futuro que quiserem. Muito rápido, foste muito eficiente. Agora vamos aqui a uma rubrica que é o preferias. Eu Ok. vou-te dar 2 opções e tu dizes-me qual é que tu preferias, ok? Uhum. Preferias plantar 1 hectare de biodiversidade num deserto ou convencer uma multinacional a proteger um charco? Essa é fácil. Convencer a multinacional. Mas de caras, porquê convencer a multinacional? Porque se a multinacional proteger um charco e perceber que isso tem valor, quantos charcos é que a multinacional vai poder proteger? Charcos e bosques e florestas e pastagens e por aí fora. Ou seja, as multinacionais são uma faca de 2 gumes, ou de 2 legumes, se a gente quiser, não é? Que é, por um lado, podem causar imenso dano, mas se inverterem o seu rumo, podem causar imenso benefício. Ser um exemplo. Exatamente. Portanto, imaginem, uma multinacional tem a capacidade de estar em vários países, daí a ser multinacional, em vários biomas, em vários territórios, em vários ecossistemas. Se fizerem uma proteção de um charco e verem que aquilo faz sentido, eles vão repetir as coisas porque é good for business. Portanto, é multinacional. Preferias viver sem internet ou viver sem ver o mar durante um ano? Vai ser difícil, porque eu sou de Lisboa e cresci à beira do mar, essa é difícil. Mas a verdade é que é assim, eu preciso de internet para trabalhar. Portanto, epá, lá fazia o sacrifício e pronto, e à internet ver o mar, pelas webcams. Preferias ter de explicar capital natural a políticos ou a crianças do primeiro ciclo? Há políticos, que as crianças do primeiro ciclo sabem o que é capital natural. Agora os políticos às vezes esquecem-se do que é o capital natural. Então, vamos lá ter este debate, e quando eu digo políticos, é do espectro todo. Okay? Nós precisamos da visão conservadora, da visão progressista, da visão liberal, da visão socialista, porque nós somos assim, somos diversos e temos que falar de algo que pode ser fundamental para a riqueza desta nação. Preferias escrever um relatório de 300 páginas ou uma carta de amor à floresta? Olha, isso é difícil. Se a carta de amor à floresta fosse pública e ajudasse outras pessoas a tentar também perceber quais são os valores reais da floresta, definitivamente a carta de amor. Se o relatório de 300 páginas for para ninguém ver ou para arquivar, então é um tempo perdido. Preferias que todos os CEOs do mundo te ouvissem durante 5 minutos ou que todas as minhocas fossem protegidas por lei? Eu só imagino a quantidade de minhocas que podem ser protegidas se os CEOs tiverem juízo, não é? E se colocarem realmente o valor onde ele está. Aí protegemos as minhocas, protegemos as graças trombetas, como diz lá o Portugalex, né? Eu adoro ver esse podcast. E acho que é assim, os CEOs não são os maus da fita. Vamos lá ver isto por partes. Temos muito aquela ideia de que CEO igual a ser um malvado que só quer o lucro para a sua empresa. Epá, volto a dizer, gente doida há em todo lado, mas a maior parte dos CEOs o que querem fazer é criar riqueza. E agora temos que os ajudar a criar riqueza não é só valor acionista, é mais coisas. Portanto, se conseguirmos que os CEOs se realizem ao criar mais valor para a sociedade e para o seu negócio, são máquinas imparáveis. Há pouco eu fazia-te a pergunta dos políticos e estamos quase a terminar, mas eu gostava de te perguntar o que é que as próximas gerações de líderes políticos elas precisam de aprender com urgência relativamente a esta questão da agroecologia, da sustentabilidade, o que é que precisa-se mesmo deles saberem que ainda não sabem? Há uma palavra que tem sido aí usada de vez em quando, assim, de modo um bocado estranho, mas acho que temos que revisitar o que é essa palavra que ela significa, que é empatia.
né? Sentir o outro, sentir a paisagem, sentir a natureza, sentir as pessoas e sentir realmente o que é que está à nossa volta. Porque se nós conseguirmos ensinar às gerações mais novas que o mundo existe para fora da sua concha, não é? E as pessoas e os miúdos sabem isso. Volto a dizer, nós temos uma visão às vezes demasiado fatalista das gerações mais jovens. Eu sou um fã das gerações mais novas, porque realmente trazem ideias que não me passa pela cabeça, Rosa. Eu não faço a mínima ideia do que é que vai dentro daquelas cabecinhas, mas vão coisas que podem ser extraordinárias e absolutamente diferenciadoras, não é? E nós temos que alimentar aquelas ideias. Agora temos que alimentar aquelas ideias não é para se tornarem mais uns sociopatazinhos funcionais. Nós temos que os alimentar para que eles possam ser membros ativos de uma sociedade com mais empatia e virado para o progresso. Agora, e estamos mesmo quase a terminar, mas para quem nos está a acompanhar, queira saber mais sobre o teu trabalho, sobre o trabalho da NBI, onde é que eles te podem encontrar e também mais sobre a NBI? Olha, sobre a NBI temos um site novo, absolutamente fantástico, foi lançado recentemente no dia 22 de maio, dia da biodiversidade. Eu por acaso recebo as vossas newsletters e são muito boas. Ainda bem, fico contente, nós tentamos sempre não maçar, que é aquela coisa, receber uma newsletter às vezes é uma seca e nós tentamos que a nossa seja interessante. E o novo website foi todo pensado para para ajudar as pessoas a encontrarem perguntas, porque nós aprendemos a fazer perguntas, não é dar respostas. Não é? Então tem lá mesmo uma secção de se eu quisesse fazer isto, o que é que eu precisava? Se eu quisesse valorizar o meu terreno, o que é que eu preciso de fazer? Se eu quiser fazer contas à natureza, o que é que eu preciso de fazer? E tem uma série de inclinações nesse sentido, ou seja, todo o trabalho que nós fazemos na NBI, falta uma parte importante, lá está, que não tivemos tempo de fazer tudo, e queríamos muito lançar no dia 22 de maio, que são os projetos, ou seja, vamos ter fichas dos projetos, naquele caso em que os clientes assim o permitem, porque obviamente há aqui coisas que são sempre segredo de negócio, é normal, mas é mesmo muito importante estimularmos as pessoas a perceber que isto é fazível, não é um bicho de sete cabeças. E sim, trabalhamos com corporates, com multinacionais, mas sim, trabalhamos também com grupos de agricultores e trabalhamos com municípios e com tudo o que se possa imaginar que queira ir por este caminho. Sobre mim, a maneira mais fácil de me encontrar é no LinkedIn, está toda a gente convidada para aparecer, para pedir ligação ou seguir, como entenderem, porque eu gosto muito de partilhar no LinkedIn, é a única rede social onde eu realmente estou. É a única rede social onde eu realmente vou partilhando temas que acho de interesse. O teu nome no LinkedIn é Luna Oliveira, não é? É NG Oliveira, não me lembro. Mas se procurei Nuno Gaspar Oliveira, acho que me vão encontrar. Ok. E redes sociais da NBI têm? Facebook, Instagram? Acho que temos Facebook, mas eu já desisti do Facebook. Instagram, sim, Instagram temos algumas coisas, mas a rede onde estamos mais ativos, também da NBI, é de facto o LinkedIn. É uma rede mais profissional. É também estratégico, se calhar. Mas vocês trabalham muito com empresas também. Mas já se queixaram, nós devíamos estar mais ativos no Instagram, até porque já gravamos alguns vídeos e por aí fora a explicar as coisas. O meu colega Paulo Pereira então faz sempre assim uns vídeos extraordinários. Ele é muito mais criativo e imaginativo do que eu e explica as coisas. Eu nunca conheci ninguém que percebesse tanto de plantas, e não é só identificar as plantas, qual é a origem delas, o que é que elas fazem, qual é o seu papel no ecossistema. Então, se quiserem aprender coisas giras de plantas, como é que elas funcionam, vejam os vídeos do Paulo. E sim, vamos tentar fazer mais vídeos no Instagram, porque lá está, é importante que a mensagem também chegue a mais pessoas. E o Instagram é um público, quem está lá é um público tendencialmente mais jovem, também faz sentido exatamente. também E nós os não jovens podemos, estarem o sensibilizados. LinkedIn é igual a uma grandíssima seca, não é para os miúdos, eu percebo isso perfeitamente. Portanto, sim, está aqui, fica a promessa de sermos um bocadinho mais ativos no Instagram. Se pudesses deixar uma mensagem final a quem está a tentar viver de uma forma mais alinhada com a natureza, o que é que tu dizias? Façam muitas perguntas. Façam perguntas sobre estes temas de sustentabilidade, natureza, agricultura. Tentem absorver o máximo de informação que existem. Tentem encontrar alguns anticorpos à desinformação. Tentem não ir pelo ódio, mas ir pelo amor, pela apreciação da vida e das coisas boas que existem. Estamos mesmo aqui a terminar, isso acontece. Nuno, olha, muito obrigada por teres aqui aceito o meu convite. Eu gostei muito de falar sobre estes temas, de facto são temas que estão na moda, mas eu acho que têm que deixar de ser só temas que estão na moda e irmos mais a fundo a estes temas que de facto são cruciais e cada vez mais importantes, e de facto o trabalho da tua empresa, da NBI, é muito interessante e tenho a certeza que vocês vão crescer ainda muito. E nós também somos fãs da Cientista Agrícola, temos sempre seguido e já várias vezes discutimos coisas que tu
explicas e dizemos assim, "Pá, ela comunica muito bem, como é que ela consegue explicar isto?" E acho que as pessoas ficam também motivadas por fazer mais e acho que o trabalho que tens feito em termos de desmistificar a agricultura, se calhar até mais o tema da agricultura urbana, é muito importante, e pensar que não é um nice to have, é um need to have. Às vezes é um bocado difícil de demystificar alguns temas. Eu, por acaso, agora só para concluir, eu tenho pegado em alguns artigos científicos e traduzido aquilo para uma linguagem comum e tentar explicar alguns comportamentos que são assim, digamos assim, coisas que as pessoas fazem porque toda a gente faz, e explicar que se calhar isso não tem fundamentação científica. E eu sinto as pessoas um bocado reticentes em ouvir a ciência. Eu acho que é todo um trabalho que também se tem que fazer noutros campos, porque acho que, não sei, eu acho que as pessoas ligam mais às crenças e aos mitos que vão passando de geração em geração do que Sabes, não querem procurar se aquilo tem fundamentação científica e técnica, e portanto eu acho que é um sabes problema. que há aqui um desvio de atenção. Eu acho que as vozes discordantes falam sempre, não é? O ódio então fala sempre, não é? Mas as vozes discordantes falam sempre. As vozes concordantes às vezes são mais silenciosas. Portanto, há aqui um desvio, ou seja, quem é contra e quem se quer opor vai sempre barafustar e dizer coisas. Muitas vezes quem concorda e quem aprende não fala. E isto fica aqui lançado mais um repto, que é: se concordam com o que a Rosa diz e está a ensinar e se apoiam a Rosa, falem, digam coisas, digam sim, realmente é capaz de ser verdade, eu não sabia isto, nunca tinha pensado nisto, mas manifestem-se, digam coisas. Nós precisamos de ouvir também mensagens positivas, porque isto de andar constantemente numa missão de vida, a tentar com que as coisas sejam melhores, e às vezes apanhamos tanto com dardos e flechas, de vez em quando também sabe bem um bocadinho de mim, portanto venha de lá a mim para este lado. Olha, obrigada, Nuno, mais uma vez, foi um gosto enorme ter-te aqui. Obrigado, eu é que agradeço. Quanto a mim é tudo, estamos então no fim de mais uma conversa, de mais um episódio deste podcast, que foi dedicado aqui a temas quentes: agroecologia, sustentabilidade, capital natural e todos os outros temas relacionados, uma bioeconomia. Falamos aqui da importância dos negócios e de criar valor também para a sociedade, sempre com foco na natureza, porque é da natureza que também conseguimos, no fundo, a nossa subsistência, e temos que olhar para ela com carinho e com também o foco no negócio que tem que existir. Portanto, as empresas, elas devem estar, no fundo, também sensibilizadas para estas questões. Portanto, para mim foi um gosto estar aqui mais uma vez a conversar sobre estes temas de uma forma informal. O meu nome é Rosa Moreira, sou a criadora e gestora de conteúdos da Cientista Agrícola, e esta missão de divulgar a agricultura com uma linguagem simples é um dos meus maiores propósitos. Portanto, se gostaram, se querem deixar alguma questão depois, que eu encaminharei para o Nuno, deixem nos comentários. Vou deixar também o website da NBI para que possam consultar, e as redes sociais, e vemo-nos num próximo episódio, já sabem, sempre com a agricultura em primeiro lugar. Até à próxima!